E eu já começo o programa fazendo um bate-papo muito especial. Eu vou conversar com o Antônio do Nascimento. Ele é o chefe-geral da Embrapa Pecuária de Corte. E a pecuária ela está cada vez mais valorizada. E por trás de preços bons, tem também a alta de insumos, o fator climático que não contribuiu no ano passado, então o produtor fica preocupado. Mas, acima de tudo, tem a pesquisa. E a Embrapa investe nisso. E sobre pesquisa, sobre essa evolução toda da pecuária brasileira, é que eu converso com Antônio Nascimento, que é o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte. Antônio, boa tarde, tudo bem com você? Tarde, Fabélia, uma satisfação muito grande falar com você aí em Jataí, Goiás. Antônio, quando a gente fala da Embrapa Gado de Corte, vamos falar assim, quais são as principais atribuições para ela? Hein, Fabélia, eu gostaria inicialmente de cumprimentar todos os seus ouvintes e telespectadores do seu programa, que tem um alcance muito grande. E eu queria dizer, Fabélia, inicialmente, que eu venho do campo. Eu venho de uma família de pequenos proprietários em Minas Gerais. Estou aqui na Embrapa desde a fundação da nossa unidade, que foi em 1977. Então, eu estou no ramo também por, digamos assim, considerar que eu tenho vocação, porque eu venho de uma família de proprietários rurais aí de Minas Gerais. Então, o que eu poderia dizer é que a nossa história, a história da Embrapa Gado de Corte, como a própria história da Embrapa de um modo geral, ela está muito ligada ao desenvolvimento da agropecuária brasileira que aconteceu nesses últimos anos. Nós estamos aqui há 45 anos, Fabélia. Então, eu pude presenciar uma pecuária ainda rudimentar naquela época, né? Então, né, a primeira missão que nós tivemos aqui foi de acabar com a fome do gado na seca. Porque aqui no Brasil Central, no verão, abundância de pasto, na seca, falta de alimento. Esse foi o primeiro problema. Mas, em pouco tempo, nós conseguimos resolver não só esse problema, mas agregar muito mais outras tecnologias. Então, nessa época, nós começamos a falar de reforma de pastagens. No programa de pastagens tropicais, nós lançamos o Marandu, a primeira braquiária, que hoje, até hoje, ocupa mais de 50 milhões de hectares de terra. Mas no rastro da Marandu vieram várias outras braquiárias, várias outras gramíneas do colonião, né? 14 variedades no total, que ocupam as mais diversas regiões do Brasil. Área de cultura, onde vai melhor o colonião, área de solos mais arenosos do cerrado, onde vai as braquiárias, áreas úmidas também, onde nós temos variedades próprias. Então, esse programa continua até hoje dando muita contribuição para a pecuária brasileira. Na área de genética animal, Fabélia, simultaneamente ao lançamento do Marandu, nós lançamos o primeiro sumário de touros. Antigamente, você elegia os reprodutores na exposição agropecuária. E de lá para cá, nós criamos tradição de avaliação genética. Então, nós avaliamos os touros pelo valor das progênies que eles produzem. Então, hoje é consagrada essa tecnologia do sumário de touros, adotadas por inúmeras associações de raça, pelas centrais de disseminação, né? E isso também ajudou demais na evolução da nossa pecuária. Esse programa evoluiu, né? Programa de avaliação de touros jovens. Hoje nós estamos usando a genômica, né? Que é uma tecnologia nova que dá muito mais precisão a essas avaliações. Enfim, a genética vegetal e a genética animal foram esteios muito resistentes para todo esse progresso. E fora isso, na questão de nutrição, né, as misturas múltiplas, né, o Brasil é um território imenso, solos das mais diversas naturezas e fertilidades diferentes. Então, colocar no coxo o que falta, o que o capim não fornece,
é a razão de ser dessas misturas, passando por minerais, né, misturas energéticas, proteicas, até hoje sendo trabalhadas. Né? A área de saúde animal, Fabíola, evoluiu também de uma maneira espantosa. Né? Então, no começo era controle de verminose, né? Depois veio mosca do chifre. Agora nós estamos trabalhando com diagnóstico de doenças, com vacinas, né? E assim por diante. E daqueles sistemas integrados, né, que começou com reforma de pasto, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, nós chegamos, né, nos protocolos de carne carbono neutro, carne de baixo carbono, né, que hoje é o que de mais moderno se fala aí. Né? Além do que, nessa parte de sistema de produção, nós também temos muita contribuição na área da pecuária digital, Fabélia. Então, hoje em dia, o produtor rural, com um celular desse na mão, ele tem acesso a muitos aplicativos importantíssimos para melhorar a gestão da propriedade, para ensinar o produtor a escolher a gramínea adequada ao seu tipo de solo, né? A tomada de decisão de técnicas de reprodução animal, monta natural, né? Inseminação artificial, e por aí vai. Hoje nós estamos começando, Fabélia, a monitorar variáveis de conforto animal à distância. Então, como é que a temperatura corporal, o ritmo respiratório, hoje pode parecer uma coisa espetacular e difícil, mas um dia isso vai virar tecnologia no campo. Então, o que acontece, Fabélia, a pesquisa precisa levar informação para o campo, mas ela tem que tentar também ir adiante. Né? Então, esse ir adiante, hoje, por exemplo, é uma coisa incrível. Nós estamos vivendo a época das mudanças climáticas. Então, a pesquisa não pode esperar a mudança já ocorrer, ela tem que estar atrás, tem que estar correndo atrás de alternativas. Então, isso passa por variedades mais resistentes a calor, resistentes a déficit hídrico. Né? Então, o próprio capim e o gado também, a gente tem que estar preparado para amanhã ou depois ter respostas para o produtor rural. Então, essa é a nossa missão. Aqui você mencionou alguns fatores que a gente antes pensava só em grandes produtores fazendo e hoje é o inverso. Os pequenos produtores fazem justamente por uma viabilidade muito maior, como, por exemplo, a inseminação artificial, que antes era uma coisa assim tão distante, tão cara, e hoje o pequeno produtor a faz para não ter um touro lá na propriedade. É uma tecnologia, inclusive, que fez um melhoramento mais rápido, não é verdade? Ô, Fabélia, você tocou num ponto interessantíssimo. Muita gente acha que o produtor de gado de corte é um grande produtor, né? Com milhares de hectares. 91% de mais de 5 milhões de propriedades no Brasil são de menos de 200 hectares, Fabélia. Ou seja, a grande maioria são pequenos e médios produtores. Então, você tocou na inseminação artificial, um dado interessantíssimo. Na época da fundação da Embrapa, nós inseminávamos 250 mil vacas por ano. 250 mil. Hoje, só em gado de corte, nós devemos estar inseminando em torno aí de 15 milhões de matrizes. Então, o quanto que evoluiu a inseminação artificial no Brasil, né? Então, a tecnologia passa por aí. Então, depois que ela vira uma tecnologia, Fabélia, ela vira uma ferramenta de uso comum. Então, hoje, o produtor rural, não só no gado de leite, mas no próprio gado de corte, é uma prática muito comum. Né? E a meta da ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, é estar presente em todos os municípios do Brasil. E olha que eles estão perto de alcançar essa meta, viu? Então, tudo isso mostra a pujança do negócio da pecuária brasileira. E o Brasil, uma coisa curiosa, nos países mais evoluídos, a inseminação artificial predomina no gado leiteiro. E aqui no Brasil, o gado de corte insemina mais do que no gado leiteiro, uma coisa incrível, né? Mas isso tudo foi favorável, por quê? Tecnologia. Né? Nós evoluímos da inseminação tradicional para a inseminação artificial em tempo fixo, né? E outra, a pecuária brasileira é baseada
numa raça muito rústica, muito fértil, que é Nelore. Então, ela responde muito bem a essas biotécnicas reprodutivas. É um sucesso na pecuária brasileira. E também a gente também não pode deixar de mencionar aqui o tempo que esse boi que ele fica pronto, né? Porque ali com acabamento de carcaça, ele todo pronto para ir para o mercado, saboroso e com menor tempo ainda. Esse é um outro dado muito interessante. Na época, há 40, 50 anos atrás, a idade de abate era de 5, 6 anos. Né? Hoje nós estamos abatendo, em média, com 2 anos e meio, no máximo 3. Então, um avanço extraordinário que reflete na qualidade da carne também. Porque a carne do animal mais jovem, ela também é mais terra, né? Tem mais maciez. Então, esse é um outro dado importante. E outra coisa muito, muito importante nessa história toda é que o Brasil, que naquela época era dependente de importação de carne para consumo próprio, a partir de 2004, Fabélia, além de abastecer o mercado interno, que consome assim, de 75% a 80% de toda a produção, nós, vendendo 20% a 25%, somos os maiores exportadores mundiais de carne bovina. Então, é outra coisa fantástica, resultado do empenho do homem do campo, né, da cadeia produtiva de modo geral, mas por trás de tudo isso, da tecnologia. Então, a tecnologia que proporcionou ao homem do campo fazer esse avanço extraordinário. Tá? Aqui a gente falou, eu tenho assim até uma lembrança gostosa, a gente estava conversando aqui antes de entrarmos no ar, é do gado curraleiro, né? Ele teve uma função social no Brasil, que era de fornecer, aí você ainda lembrou do trabalho, eu falei aí de fornecer carne e leite, e você ainda falou da questão do trabalho. Perfeitamente. Então, eu sou do interior de Minas Gerais, eu sei o que é isso, porque lá a gente usava arado, né? Usava carro de boi, e você podia saber que a grande maioria dos bois de carro, né? As juntas. Para tração animal, ele tinha esse biotipo próximo aí do curraleiro. Né? Agora, é claro que evoluímos muito, né? Hoje o transporte por carro de boi já é uma coisa rara, né? Mas o boi também melhorou demais, né? E esses animais cumpriram essa missão social deles, e hoje, inclusive, Fabélia, eu até dizia para você que ele pegou o apelido de pé duro por conta dessa resistência, né? Dessa rusticidade. Mas, na origem, o nome dessa raça é curraleiro. E eu até advogo, né? Junto à associação de raça, porque eu percebo que o curraleiro é um nome, digamos assim, que reconhece mais, que dá mais valor. E o pé duro, eu acho que deprecia um pouco a história fantástica que foi que essa raça curraleiro prestou para o Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o parente próximo desse curraleiro, Fabélia, é o pantaneiro. E o pantaneiro segurou a pecuária de corte aqui nesse Brasil central, né, no Pantanal principalmente, fornecendo boiada para ser abatidas lá em Barretos, praticamente até chegar à ferrovia, em 1914, quando começou, então, a chegar a Zebu, lá de Minas Gerais, principalmente. Então, ele tem também aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, teve um papel extraordinário para a história da pecuária brasileira. Bom, Antônio, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a sua participação e aí você se sinta à vontade. Em outros momentos eu vou te convidar aqui para a gente falar mais, porque nós temos que conversar sempre, inclusive para nós falarmos aí da história dessa criação de boi, porque agora estão colocando o produtor, o pecuarista, a produção de carnes bovina como aquilo que vai acabar com o planeta, né? Olha, nós temos muita informação a dar para isso, nesse sentido.
a agropecuária, na verdade, é um caminho para a gente solucionar esses problemas todos, tá, Fabélia? Podemos voltar nesse assunto, sim. Agora, para encerrar, já que você está querendo encerrar o programa, eu quero deixar uma mensagem muito importante para todos os que estão nos vindo e assistindo. O Brasil é um sucesso na produção de carne, maior exportador mundial. Mas, Fabélia, uma realidade que nos preocupa muito e que também é razão de ser da nossa missão. Eu diria para você que 20% desses produtores rurais estão indo muito bem e fazem o nome do Brasil famoso no mundo inteiro. Mas cerca de 80% dos pequenos e médios produtores ainda trabalham, às vezes, no vermelho. E o que acontece? Se tem gente trabalhando bem, com lucro, é sinal de que estão usando tecnologia. Mas a grande maioria está necessitando de assistência. Então, nós precisamos, Fabélia, como o seu programa faz muito bem, levar mais informação, levar mais conhecimento, levar mais tecnologia para o homem do campo, principalmente para o pequeno e médio. Isso faz parte da nossa missão no nosso setor de transferência de tecnologia. Então, nós podemos voltar a falar mais sobre esse assunto em outras oportunidades, para a gente detalhar mais quais as atividades que a gente tem delineadas para atender esse outro lado da nossa missão. Continuar a pesquisa, evoluindo, futuro, mas também levando informação de muito conhecimento e tecnologia que já existe. É só questão de ser colocada em prática. Muito obrigada. Pode ter certeza que nós vamos falar sim. Um abraço para você, Antônio. E nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.